Para você que estava com saudade, voltamos. Bem-vindos a mais um episódio do EP Debate. Depois de alguns meses de ausência, né, voltamos a todo vapor, com a escalação que todo mundo já decorou. Meu amigo Ravel Araújo. Tudo bem, Ravel? Paz e bem, tudo Faz tranquilo. bem. Meu querido Vini GB12, tudo bem, cara? Fala, galera, um prazer imenso estar aqui de volta. E vamos que vamos, né? Um debate como esse não pode ficar de fora, né? Muitos meses fora e agora estamos de volta. Espero que seja uma sequência maravilhosa por aí. Vamos que vamos. E por último, nosso monstro, Matheus Moreira. Não dá não, mas esses caras são uns comédia, mano. Eu vou explicar aqui que a gente ficou algum tempo fora, né? Porque o nosso membro Ravel Araújo ele foi fazer um estágio na Europa, né? Aí agora que ele tá de volta, a gente tá todo vapor para gravar uma vez por semana. Foi estagiar com Guardiola. E aí precisamos, né, a gente precisou se afastar. Enfim, gente, algumas coisas aconteceram, né, nesse meio tempo. Eu acho que da última vez que nós gravamos, eu não sei se o Ancelotti já tinha assumido a seleção. Já, né? Já. Então, nós tivemos nessa semana, dia 25 de agosto, a convocação do Ancelotti para as duas últimas partidas do Brasil nas eliminatórias. E hoje a gente vai brincar aqui um pouquinho com a nossa querida tier list sobre os jogadores que foram convocados, e a gente vai dar um pouco da nossa opinião e ranquear as escolhas do Carleto. Nós temos aqui algumas categorias, então a gente vai, enfim, categorizar os jogadores naquilo que nós achamos que eles devem pertencer, as coisas que eles devem pertencer. Primeiro, o goleiro Alisson foi convocado. Eu acho que aí a gente já pode ganhar um tempinho, né, gente? Falta só falar quais são as categorias, né, para a rapaziada que está assistindo aí. É que a gente está meio enferrujado, né? A primeira é lacrou, ou seja, o nosso Carlito lacrou, mandou muito bem. Abaixo, aquele jogador que já está garantido, né? Ele já está na Copa. Tem alguns aqui, embora essa convocação tenha sido um pouco diferente, ele brincou um pouquinho, né, com os jogadores, algumas caras novas, e alguns, entre aspas, medalhões de fora, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, Neymar. Boa aposta, é uma outra categoria. É aquele jogador que tem margem de crescimento para estar numa Copa do Mundo, mas que não tem sua vaga garantida. Aquele que corre por fora, ou seja, vem fazendo bons jogos, faz uma boa temporada, mas dificilmente vai estar na lista final. Ou ele vai ter que suar muito a camisa para impressionar o Ancelotti e garantir uma vaguinha, né, para a Copa do Mundo. E tem aquele que não devia nem estar na lista, que o Ancelotti, eu não sei se foi nem ele que convocou, não sei se o pessoal lá da CBF, né, deu aquela velha ligação, eu não sei, né? Mas vamos começar aqui com o goleiro Alisson, né? Vou pedir primeiro para o Matheus falar do Alisson. O Matheus é o maior fã do Alisson. Matheus, e essa convocação, cara, do Alisson? É isso, quanta honra receber a palavra do maior fã do futebol do Alisson, mano. Eu acho que é normal, mano. É a convocação certa. É o goleiro que deve ser o titular para o próximo ciclo. Até, inclusive, não só nessa Copa do próximo ciclo, ainda tem idade. Então, já de 2030? Talvez seja a convocação mais certa de todos os 23 jogadores aí, seja o Alisson. Mas você acha que ele é o goleiro da seleção? Mas eu acho que merece teste. Mas eu acho que é muito em cima também. Eu acho que para um próximo ciclo merece ser um teste. Mas agora é melhor fazer o feijão com arroz e manter o goleiro que já está sendo titular. Tudo bem. Ravel.
Eu acho que o Alisson já tá na Copa. O Alisson não... é o goleiro que vem sendo convocado, que vem jogando, que vem sendo titular. Acho que já tá na Copa. Acho que é a categoria dele. Perfeito. Vinícius, observações? Não tem o que falar. O Alisson, apesar, né, ter aquele histórico, né, no Liverpool é monstro, na seleção não vai muito bem e tal, mas também, né, não vejo goleiros melhores. Então, sim, o Alisson já tá na próxima Copa, não tem jeito. É o goleiro para garantido. A primeira peça garantida na próxima Copa. Vinícius, eu quero que você, então, fale do Bento. Que eu vou te falar, hein? Sei não, hein? Ai, você já sabe o que eu vou falar, não é mesmo? Já sabe, né? Ah, você já sabe. Bom, vamos lá, né? Começando. A primeira merda que o Carleto fez. Que isso, cara? Desculpa. Mas aí a gente vai ter que soltar os cachorros, né? Vamos lá. Eu quero entender o que o Bento fez lá dentro da CBF para ser convocado, porque é absurdo. O cara sai do Atlético Paranaense bem, escolhe ir para a Arábia Saudita para ganhar dinheiro, para ficar sumido lá. Ele consegue a proeza de jogar bosta nenhuma na merda da Liga Saudita. Que é Mas isso? dane-se ter o Cristiano Ronaldo. Até o próprio Cristiano Ronaldo fica pé da vida com os companheiros de equipe dele, porque ele sabe que a liga é uma bosta. Inclusive, Ele conseguiu a proeza de uma merda. Eu vou te cortar aqui um pouquinho. Tem informação. Desculpa, eu não vou dar a fonte porque eu esqueci o nome da jornalista. Mas existe a informação de que o Cristiano Ronaldo ficou pé da vida com o Bento depois da falha, né, foi a Supercopa agora, não foi? Isso. Exatamente. Pois é, cara. E existe esse burburinho aí, que o Cristiano Ronaldo ficou muito irritado com o Bento, né? Que o Bento entregou um gol no último minuto, um negócio assim, inacreditável. E pra você vou fazer coro que é o Vinícius. Eu não sei o que o Bento fez na carreira dele para ele ter assim, vaga garantida, carimbada na seleção. Desculpa, cara. A gente tem outros goleiros atuando no futebol brasileiro que merecem muito mais que o Bento e nunca tiveram essa chance. E é engraçado, ele falhou não só no tempo normal, mas ele também foi mal nos pênaltis. Tinha 3 pênaltis ali que ele podia ter pego e ele não pegou. E o pior de tudo, ele conseguiu a proeza de ser mandado embora. Ele vai ser mandado embora do Al-Nassr. Olha o nível que ele chegou. Ele não serve para a Liga Saudita, que é horrorosa, é uma merda, desculpa. Eu não consigo ver a Liga Saudita e achar como uma liga boa. Ela não era, uma liga horrorosa. Desculpa. Aí eu penso, cara, como o Carlos falou, tem outros goleiros ótimos. O Perry é um deles. Eu vou ser um defensor do Perry. O cara fez boas temporadas pelo Lyon e agora é titular do Leeds United. Bom, assim, a gente fala, mas o Perry não merece. Porra, a gente sabe. A gente sabe se o Perry não merece, dá uma oportunidade pro cara também. A gente falava aqui há pouco tempo, o Bento foi convocado, mas ele não vai jogar. Jogou e a gente viu o que aconteceu, né? Naquele jogo contra a Argentina. A gente viu o que aconteceu naquele jogo contra a Argentina. Ele provou que não é jogador de seleção brasileira. Então, por que não dar oportunidade pro Lucas Perry, pro John do Botafogo? Ou até pro Hugo Souza, que apesar de estar nessa lista aí, eu não sei, é aquele goleiro que nem faz nem cheira. Mas também merece uma oportunidade mais que o Bento. O Everson? O Everson também é uma boa chance. Por que não dar oportunidade para esses caras, já que o Bento provou que não é goleiro para a seleção? Então, assim, eu não sei nem porque está nessa lista. Para mim, foi a primeira bola fora do Carleto. E eu espero profundamente que ele não volte mais. Porque se voltar, vai mostrar que tem uma coisa muito errada lá dentro. Porque, pelo amor de Deus, como eu disse, era um goleiro de muita promessa. Só que a partir do momento que ele sai do Atlético Paranaense e vai jogar na Liga Saudita, ele simplesmente botou a carreira dele no lixo, pra mim. Então, bola fora total, pra mim, não era nem pra traçar a lista. Ravel. Eu tava só buscando aqui a informação, né, de quem foi que falou do Cristiano Ronaldo e do Bento. Aparentemente foi a Mônica Basile. Ela mesma. Eu dei uma pesquisada aqui, eu não consigo. Ela mesma. Só uma das matérias ela é assinada e é por ela. Então eu acho que deve ser dela. As outras é tudo redação. E fica aí a crítica, viu? Ninguém aqui deu a fonte. As outras pessoas repercutiram aqui a informação que supostamente é dela e ninguém deu a fonte. Mas enfim, eu ia puxar inclusive isso, assim. O Bento é a última categoria, não era nem para estar na convocação.
Mas o que eu ia falar é justamente o que o Vinícius falou. O Bento ele chegou no nível que ele não está servindo nem para o Campeonato Saudita. Que tudo bem, tem um jogador ou outro ali que tecnicamente já teve algum nível, ou ainda tem, mas não é uma liga mais competitiva do mundo. E o cara chegou num ponto de não estar servindo para o Campeonato Saudita. O cara falhou no Campeonato Saudita e vai ser emprestado, vai ser mandado embora para o Al-Shabaab, provavelmente. É o destino mais provável para o Bento é o Al-Shabaab, que, enfim. E, inclusive, o que aparentemente substituiria o Bento seria o Ederson, do Manchester City. Parece que o Al Nassr gostaria de ter o Ederson, mas a última notícia que eu vi é que não existe negociação nenhuma. O Ederson não tem negociação com o Al Nassr. Mas o Bento ele chegou nesse nível, ele não serve nem para o Campeonato Saudita. Então, assim, não deveria nem estar na convocação. Boa, Matheus? Eu acho que já foi dito tudo, mas assim, não tem motivo assim, pro Bento estar sendo. Não é nem convocado a primeira vez, é sendo convocado novamente. Sistematicamente. É a segunda lista do Ancelotti e é a segunda vez que o Bento tá lá. Assim, é sem condições, mano. Ele joga numa liga fraca, uma liga que tem bons jogadores, mas a liga em si é fraca. E o cara não consegue jogar. Toda vez que ele joga, ele falha, ele. Tipo assim, mano, preserva o cara, mano, deixa ele fora. Aí acontece o quê? O jogo da Argentina, ele teve que entrar. Aí você vê que podia ter tomado de 4-1 com o Alisson, mano. Mas não é você tomar de 4-1, é como você toma os gols. Aí você vê que é uma bola que pode entrar, que você vê que o goleiro não tem confiança nenhuma. Ele estava muito seguro naquele jogo, muito inseguro. Eu acho que é um cara que não devia estar nessa convocação, não devia estar na passada. Embora vamos ser justos, mais né? Convocado até o momento, até ele conseguir se recuperar no futebol. Eu acho que ele não faz um jogo ruim na estreia contra a Espanha, naquele 3-3. Mas depois daquilo, eu não vejo assim, substância na carreira do Bento para ele estar na seleção. Enfim. Eu quero que o Ravel comece agora sobre o Hugo Souza. O Hugo Souza é um que eu já até tinha falado aqui em outra ocasião sobre ele. Não lembro qual foi que a gente falou. E eu defendi o Hugo Souza. Antes do Ancelotti convocar o Hugo Souza, eu defendia que o Hugo Souza fosse convocado. E eu defendi, inclusive, que ele fosse talvez o titular da seleção. Não porque o Hugo Souza é melhor do que o Alisson, mas porque o Hugo Souza, porque assim, a gente precisa testar goleiro. O Alisson, por mais que seja o melhor goleiro brasileiro, na seleção ele não é um milagreiro, ele não é o Tafarel, ele não é o Dibu Martins, ele não é o Neuer, conforme eles foram, e a gente talvez precisasse encontrar o nosso. Não é tão fácil assim, não é como se a gente fosse testando e a gente fosse só testar e uma hora a gente achar, não é assim que funciona. Não é fácil encontrar um desses, mas eu sempre defendi que a gente deveria testar. E um cara que eu gosto muito, que eu acho que deveria ser testado mais, é o Hugo Souza. Assim, a gente, e até falando em questão de teste, juntando uma coisa com a outra, o Bento é um que a gente aqui entrou em consenso que não tem condição de estar, e eu aqui falando em questão de teste. Então, assim, podia tirar a vaga do Bento, que nunca conseguiu mostrar porque tá lá, nunca conseguiu, e dar para mais um teste, que poderia ser o Brazão do Santos, poderia ser o John que estava no Botafogo, poderia ser o Rafael do São Paulo, que tá muito bem. O próprio Fábio, que tá... Que o Ancelotti poderia chamar aquele goleiro do Coritiba, me fugiu o nome dele. Pedro Morisco. O Pedro, exatamente. Só que ele não chamou, né? Ainda bem, porque... O próprio Fábio... O próprio Fábio é um que... Com o Fábio, né? O Fábio já era. Não, só citando alguns aqui que poderiam estar. O Everson que vocês falaram. Então, assim, a gente tem goleiro aí em times aí que poderiam ser testados. Tem goleiro jovem, tem goleiro aí que poderia ser testado. E tem mais um aí que agora me fugiu, mas daqui a pouco eu lembro ele. Que é um que eu acho que também vale o teste, assim. É um cara que eu acho que
Mas o próprio Hugo Souza é um que eu acho que ele me passa essa impressão de que ele jogando e tal, eu acho que ele conseguiria botar a camisa da seleção e ir bem. Então eu coloco em boa aposta o Hugo Souza. Eu acho que é um bom lugar para ele e eu gostaria de ver o Hugo Souza como titular no jogo, jogando ali, vestindo a camisa e tendo mais minutos. Perfeito. Matheus. Eu gosto muito do futebol do Hugo. Eu acho que ele merece ser convocado. Eu acho que ele merecia ter um teste nesses jogos que não valem nada. Que eu não entendo o que é que tem na cabeça do torcedor brasileiro, mano. Que o cara não entende, mano. Que o Brasil tá classificado e que se convocar um cara, assim, fora da convocação, se testar um cara, não vai ter problema, mano. Não dá pra morrer porque vai testar o Hugo contra um time que já tá classificado, mano. Eu entendo essa visão, mas assim, eu acho que para goleiro, eu não sei se tem o mesmo peso, sabe? Eu acho que o goleiro, quer queira ou quer não, ele tem que vestir a camisa e defender, né? Mas assim, eu tô dizendo que é pro técnico ver, mano. O que é que o goleiro passa ali na linha. Porque o goleiro é o líder, mano. Ele controla a defesa, ele agita pra ver como é que ele se sai do jogo, pra ver como é que ele se comunica com o time. Ele podia fazer esse teste, mano. Não tinha. Só pra ver como é que o cara reage, mano, no jogo. Porque aí você tá numa Copa do Mundo e aí acontece alguma coisa e você precisa botar um cara que nunca jogou. Aí depois você crucifica o cara, porque se ele vir a falhar, é uma bola de neve. Eu acho que aconteceu muito isso em 2014, quando o Neymar se machucou, que nunca ninguém botava ninguém no lugar do Neymar. O Neymar sempre jogava, e quando precisou de um cara para substituir o Neymar, não tinha, o cara nunca tinha jogado. Ah, eu entendi o teu ponto. É porque eu pensava que tu tava falando só de goleiro, né? Não, eu tô só dando um exemplo que aconteceu uma vez para dar o exemplo do Hugo. Eu acho que é bom o cara ser testado só para saber o que é que se ele pode entregar, mano. Se na hora H, se precisar, ele vai poder ajudar, mano. Pelo menos o cara tem uma experiência, não tem uma noção. Eu acho que o Hugo devia ser testado, tem potencial, assim como o Brazão, assim como o Everson. Eu acho que tem até um goleiro no vídeo real, que se você chama o Bento, eu acho que é Luiz Júnior. Acho que um cara que é goleiro titular. Exatamente. Se eu não me engano, é no Villarreal. Ele pegou até pênalti na estreia do Espanhol, alguma coisa assim. Seria um bom nome, né? Você chama o Bento, mas que o cara falha quase todo jogo, então eu acho que qualquer goleiro tá aberto ao teste. Perfeito. Eu só me perdi aqui. Vinícius, quero ouvir a sua doce Só um adendo aí do que o Matheus falou. Assim, o Matheus falou sobre a questão do goleiro comandar a defesa. E assim, eu acho que é muito. Assim, não é o que eu acho. É que realmente é muito importante você ter na sua defesa um goleiro que passa confiança para os seus zagueiros, seus defensores. A gente vê muita mudança de comportamento quando o time tem confiança no goleiro atrás, até para sair jogando. Às vezes não porque o goleiro participa com os pés da criação da saída de bola, mas às vezes porque o zagueiro, ele tem uma confiança tão grande no goleiro que ele sabe que, cara, eu posso sair jogando aqui, porque se eu errar, o meu goleiro consegue salvar. Então isso afeta inclusive a saída de bola. Às vezes o goleiro nem participa da saída de bola. Isso acontecia com o Liverpool do Klopp, só para citar um exemplo. O Alisson naquele momento era o goleiro que mais tinha duelos de 1 contra 1 com atacantes e que mais vencia esse tipo de duelo em alto nível, né, entre as 5 grandes ligas. Então os zagueiros do Liverpool, eles tinham muita confiança para sair jogando, porque eles sabiam que se falhasse, o Alisson conseguia salvar. Então até nisso afeta. Então tu tem um goleiro, a gente conseguia ver, claro, que existe uma mudança sempre dos zagueiros da seleção brasileira, mas você vê que com o Bento existiu, de certa forma, uma falta de segurança que com o Alisson não tinha. Eu pelo menos percebi isso um pouco nos zagueiros. Quando os zagueiros no jogo que o Bento estava titular iam sair jogando, eu senti uma falta de confiança. Mais do que quando o Alisson está jogando. Eu acho que isso afeta inclusive a saída de bola. Então, só para ilustrar mais uma coisa do que o Matheus está falando. Perfeito. Vinícius, vai rapidinho aí, por favor. Bom, eu tô na mesma linha, né? Eu acho que eu vou ser um pouco mais radical que o Matheus. Eu talvez nem convocaria o Alisson nessa fase, justamente pelo fato de a gente já tá classificado e tudo mais, né? Justamente para dar espaço, porque vamos lá, né, galera? A gente sabe que o Alisson já tá na Copa e tudo mais. Então,
como é um período de testes, então eu acho que seria a oportunidade para, de fato, testar outros jogadores, né? Então, podia dar oportunidade justamente para o Hugo Souza, que é bom goleiro, mas também tem o Gabriel Brazão, tem o John, tem o Everson, tem o Luiz Júnior, que é esse justamente do Villarreal, que até agora não foi vazado, 2 jogos, né? O Villarreal venceu por 2-1 e o outro foi 5-0, não foi vazado até agora. Como eu repito, o PR poderia ser testado também. Eu acho que eu daria uma chance pro PR, porque, pelo amor de Deus, é um goleiro que já se provou, e eu acho que tem que ter uma chance. Né? Mas eu gosto sim do Hugo Souza. Né? Então, e ainda mais com esses amistosos que vão ter, né? Vai ter amistoso contra a Coreia e contra o Japão, então acho que ele pode sim ganhar uma oportunidade de jogar, né? Até porque principalmente é amistoso. Então, assim, eu vou colocar o Hugo Souza num corre por fora. Tá bom. Tivemos 2 votos para boa aposta, não é isso? Sim. E um corre por fora, então ficou por 2-1. Você vota em quê? Eu esqueci de falar também do. Eu esqueci de falar também do Léo Jardim. O Léo Jardim do Vasco também é um que poderia estar nessa aí. A gente acabou esquecendo. Mas dentre os goleiros do Brasileirão, os 2 primeiros que me vêm à mente são o Hugo Souza em primeiro, depois vem o Léo Jardim, depois vem o Rafael e depois outros. Mas, enfim, só para citar também. Eu acho que também o Ederson, não sei se seria uma aposta válida agora. Seria bom voltar para a seleção o Ederson, que joga no Manchester City, né? Não sei. Eu acho que poderia ser uma boa, até porque ele já está acostumado com a seleção. Mas, né? Não sei. Ok. Simbora. O Alexandro, gente, eu preciso ter um asterisco aqui. O Alexandro foi cortado, tá? Da convocação. Quando eu fiz aqui a lista, ele ainda não tinha sido cortado e não dá para tirar aqui, tá? Então, para vocês não se confundirem, o Alexandro não foi convocado, tá? Até daria um bom debate, né? Se o Alexandro mereceria ou não, mas já que... Não, falando assim, não merecia estar nessa lista. Eu também acho. Então, para mim, já coloca já no... Não era nem para estar. Vamos pro Alexandro. Agora não... É o Alexandro, zagueiro. Tudo junto, tá, gente? Tem o mesmo nome, mas é o Alexandro Ribeiro, joga no Lille. Aqui, eu sou o voto de desempate, né? Desempate não, sou o voto de Minerva. Eu colocaria o Alexandro no Lacrou, tá? Eu vou nessa também. Um zagueiro que vem apresentando um ótimo futebol no Lille. Eu não sei nem o que ele tá fazendo no Lille, tá? Pra mim, já era pra ele estar no nível mais acima. Pra mim, já era pra estar no nível mais acima. E eu acho que as partidas que ele tá fazendo pra seleção vão aumentar mais o nível dele. Então, cara, assim, é um zagueiro que, se continuar esse ritmo, pra mim, já tá na Copa. Beleza? Pra mim, já vai estar na Copa. Então, foi uma surpresa grande, desde que ele foi convocado. Então, lacrou de fato, mas fica entre lacrou e já tá na Copa. Mas, sinceramente, é um cara que merece demais essa oportunidade. E tem que estar na próxima Copa, com certeza. Só mantendo o ritmo, com certeza. Eu acompanho o voto do Vinícius. Só me adiantando aqui, eu acompanho o voto do Vinícius. Eu vou no e o do Carlos também, né? O lacrou. Mas, assim, como disse o Vinícius, eu fico entre o lacrou e o já tá na Copa. Lembrar uma coisa que é importante a gente dizer aqui, que a gente acabou não dizendo até agora, a gente já até comentou, mas dizer efetivamente não. Essa é uma convocação que o Ancelotti deixou claro que vai deixar de fora medalhões, caras que ele já considera no ciclo, que já considera sedimentados na seleção brasileira e trouxe muitos caras de teste. Então a gente acabou comentando, mas não falou isso efetivamente. Então muitos desses caras aí, que são nomes muito diferentes, que não estavam em outras convocações, é realmente por isso. Mas tá faltando fulano, esses caras já estão. Provavelmente. Que é o caso do Vinícius Júnior, do Rodrigo, esses caras aí, por exemplo, eles provavelmente já estão. Então tem muito nome aí que é para ser testado. Enfim, sobre o Alexandre, novamente, só para reiterar meu voto, eu vou pro Lacrou, mas eu fico entre o Lacrou e o já tá na Copa. Para mim, assim, e lembrar que o Ancelotti, logo quando ele chega na seleção brasileira, ele já procura o Alexandre. Já era um nome que ele já estava de olho. Então, assim, é um cara que ele gosta bastante e ele esteve de olho. Mas, enfim,
lacrou. E aí, Matheus? Eu só sigo meus companheiros. Lacrou, já tá na Copa. Pra mim, o Alexandre foi o melhor jogador da convocação do Ancelotti. Disparado, por muito, foi o melhor jogador da primeira convocação do Ancelotti. O cara parecia que jogava. Parecia o Lúcio ali em 2002, mano. O cara era um xerife na zaga, mano. Joga uma tranquilidade absurda, desarma, sai jogando. Uma facilidade, mano. Vinícius, ele tá no Lille ainda porque foi uma temporada de destaque, mano, mas na próxima temporada esquece, mano. Não tem perigo dele ficar no Lille mais 2 temporadas. Ele já vem fazendo boas temporadas, mas essa última foi de destaque, mas ele já vem jogando bem. Eu acho que ele já era para ter um pouquinho mais, tipo, uma Liga Espanhola, por exemplo, ou uma Premier League, um Brighton da vida. Mas assim, é também importante a gente... É também importante a gente pensar que está em ano de Copa do Mundo, então muito jogador não vai querer mudar de clube agora por conta que não comprometer o desempenho, a não ser que seja uma oportunidade excelente, como é o caso do Matheus Cunha, que foi para o United. Mas é muito complicado você mudar de clube. Se foi tão excelente assim, não. Eu digo de um salto, né? De um salto. O cara tava no Wolverhampton. Mas eu concordo com a alfinetada do Carlos, mas a não ser que seja uma situação nesse sentido, é muito difícil o cara dar uma mudança de carreira no ano da Copa do Mundo. Que, por exemplo, se ele tá indo muito bem no Liga. Se ele vai para um outro clube e ele vai muito mal, acabou. Seleção para ele não vai mais. Agora, tem outro nome que eu acho que mereceria um lacro aí, tá? Caio Henrique. Fiquei surpreso com a convocação dele, viu? Aconteceu. Depois de 3 anos, o Caio realmente, o Caio Henrique é um pouco de atraso, né? O Caio Henrique, por exemplo, acho que mostrou futebol para estar na Copa do Mundo de 22, por exemplo. Tá? Mas a gente sabe como era, né? A panelinha da era Tite. Mas eu achei uma boa convocação. Bom nome. Assim, é um cara que já vem fazendo ótimas temporadas no Lyon, ótimas. Eu não vou dizer que o Tite errou em convocar ele, até porque, assim, vamos ser sinceros, naquela época o Alexandre e o Alex Telles estavam bem. Estavam bem, a gente tem que ser sincero aqui também. Eles estavam bem, entendeu? Então era muita disputa ali, mas agora o Caio Henrique é espetáculo. Eu já esperava que ele tivesse sido convocado na primeira convocação do Ancelotti. Eu fiquei surpreso dele não ter sido convocado, mas agora ele foi. Ele já tinha sido convocado com o Diniz, mas foi só um jogo. E ele jogou o quê? 10 minutos, faltam 10 minutos, quando estava 5-1 contra a Bolívia, e ele não jogou o segundo jogo também, contra o Peru. Então, assim, não tinha como analisar. Né? Mas agora ele merece a convocação, para mim foi uma baita convocação, e eu vou na mesma linha. Ou lacrou, ou já está na Copa, porque para mim é um dos melhores laterais esquerdos brasileiros, né, da atualidade. Vem fazendo ótimas temporadas pelo Mônaco, é um baita lateral, e eu não sei o que estava fazendo nessa lista há muito tempo, fora dessa lista há muito tempo. E ainda bem que ele está na seleção brasileira, porque ele quase foi para a espanhola, né? Ele estava sendo contado para a seleção espanhola e tudo mais, se naturalizar, mas graças a Deus isso não aconteceu. Então, para mim... Eu acho que ele briga talvez com o Carlos Augusto, né? Por essa vaga aí, né? Isso. Para mim, leva os dois. Carlos Augusto e ele. Também levaria os dois. Também levaria os dois. Com certeza os dois. Para mim, são os dois laterais assim que deviam estar na próxima Copa. Então, com certeza, para mim, Caio Henrique ou lacrou ou próxima Copa, ou já está na Copa. Sem dúvidas. E para mim já era para ter ido antes, principalmente na primeira convocação da Ancelotti. Ok. Ravel, por favor. Cara, vocês sabem que, assim, eu não tiro nada do jogador que é o Caio Henrique. O Caio Henrique é muito bom jogador. Mas eu sou um pouco reticente quanto a ele na seleção brasileira. O Caio Henrique é muito bom, mas eu não consigo ver 100% o encaixe dele com o Vinícius Júnior ali pelo lado esquerdo. Então, assim, eu não sei, eu sou um pouco reticente. E eu acho muito difícil colocar ele já tá na Copa, porque... Não, com certeza. Enfim, é muita coisa. Mas, assim, eu não acho que ele tá no lacro. Tá crescente, eu acho que... Enfim, continua. Não, tudo bem, ele tem nível. Ele tá jogando, ele tá desempenhando para isso. Mas a questão é se o Ancelotti pensa isso dele. Que não sei se é. Pelas convocações que o Ancelotti tem feito, então não sei.
o lateral que eu mais gostei de ver na seleção, lateral esquerdo, né? Que eu mais gostei de ver na seleção brasileira e nunca mais jogou, que foi o Abner. Então, não sei, assim. E eu vou muito diferente da linha que as pessoas pensam, assim. Eu conversei bastante com algumas pessoas que entendem de tática, que gostam de tática, assim, e eu sou um ponto muito de discordância, assim, porque muitos deles falam assim, a gente precisa de um lateral esquerdo que fique muito atrás, que defenda muito, para que o Vinícius Júnior tenha liberdade. Eu já penso o contrário, eu acho que a gente precisa de um lateral esquerdo extremamente ofensivo, para que ele faça dupla com o Vinícius Júnior, para que ele consiga fazer a dobra ali, para que ele consiga fazer uma tabela, para que ele faça o fundo e o Vinícius Júnior faça o facão. Então, assim, eu tenho essa certa discordância com algumas pessoas. E eu não sei se o Caio Henrique é esse cara. Por mais que ele possa fazer, eu não vejo isso tanto no Mônaco. Eu vejo ele mais como um cara equilibrado. Eu queria ver um cara extremamente ofensivo, que foi o Abner. Foi o único cara que eu vi na seleção brasileira fazer uma dobra com o Vinícius Júnior e ultrapassagem. Lateral esquerdo, né, no caso. Então, assim, eu coloco o Caio Henrique numa boa aposta, por mais que eu acho o Caio Henrique excelente jogador e acho que ele deveria figurar mais vezes na convocação, pelo que o Ancelotti está mostrando, eu coloco numa boa aposta, mas eu quase o coloco no corre por fora. Não por mim, de novo, mas pelo que as convocações têm mostrado. Mas eu coloco no boa aposta. Ok, Matheus, por favor. Eu acho que o Caio Henrique é um cara que já merece ser convocado há anos. Eu acho que me surpreendeu muito ele não ter ido na primeira, porque o Ancelotti buscou o nome dele, estava entre os 5 nomes que foram citados junto com o Alexandre, então. E eu acho que vale o teste, não só pela qualidade, não só pelo futebol que ele fez por merecer ser convocado, mas eu acho que ele pode dar certo com o Vinícius Júnior. No meu ver, eu não sei se vocês concordam, porque ele é um cara que pode jogar por dentro. Ele é um cara que já fez a ala, que já jogou de meia mais novo, aqui no Fluminense mesmo, aqui no Brasil. Então eu acho que ia dar uma variação tática. O Vinícius Júnior podia entrar por dentro, ele podia sair por fora, os dois podiam tabelar por dentro. Eu acho que ia dar um leque a mais para o Ancelotti. Não sei como é que vai funcionar isso no campo, né? Como é que eles vão se entender, e no caso, ainda mais nessa convocação que o Vinícius Júnior nem vai. Então, é uma coisa que ainda dá tempo de testar numa futura convocação, dependendo de como o Caio Henrique for desempenhar, né? Se ele for jogar. Mas eu acho que, no caso, é uma boa aposta. Eu fico entre boa aposta e lacrou. Cara, então, pra não fazer confusão, vou botar no lacrou, né? Porque eu votei no lacrou, o Vinícius votou no lacrou, o Ravel, uma boa aposta. Boa aposta. Porque o Ravel falou boa aposta mais pro corre por fora. O Matheus é boa aposta mais pro lacrou. Entendo um pouco da lógica do Ravel também, porque assim, eu acho que, como eu disse, já era para ele ter sido convocado antes, principalmente pelo fato de ele não estar classificado ainda. Então, cara, eu vou botar no boa aposta. Vou mudar meu... Eu queria ver como é que seria o Caio Henrique no momento desse. Tipo, a gente tá precisando se classificar, vamos ver como é que ele sai no momento de pressão desse. Agora ele vai jogar de boas porque tá classificado, então, né, tá tranquilo. Mas, né, vamos... Para mim, repito, ótima convocação e eu acho que 90% de certeza está na próxima Copa. Agora, eu vou falar uma coisa. Douglas Santos. Gente, o que eu vi de pessoas perguntando quem é Douglas Santos me fez me sentir velho. Porque o Douglas Santos foi simplesmente o lateral esquerdo da conquista do Ouro Olímpico de 2016 e fez ótimos brasileiros, principalmente jogando pelo Atlético Mineiro, né? Então, cara, eu vou discordar um pouco do Ravel. O Ravel, eu acho que deu um positivo aí para a convocação do Douglas Santos. Eu não gostei, não. Eu acho que ele não tem chances, ou pelo menos tem chances remotas de estar na Copa do Mundo. Ele vem jogando na Liga Russa, né? A Rússia fora das competições continentais, então ele só joga dentro da Rússia. Eu não sei. Eu acho que ele não devia estar na lista, mas é com vocês. Ravel, por favor, começa aí, já que você foi o se manifestou. Primeiro. Cara, não falando sobre o nível do Douglas Santos, mas falando sobre o funcionamento tático dele. É exatamente o que eu tinha falado na outra situação. Olhando o mapa de calor do Douglas Santos e o do Caio Henrique, eles têm uma certa semelhança.
A diferença é que o Douglas Santos faz mais o fundo do que o Caio Henrique. Então, o Douglas Santos não, de novo, não falando sobre o nível, ele é o que eu pedi para fazer a dupla ali com o Vinícius Júnior. O cara que vai até vai até a linha de fundo ali. Então, eu gosto da convocação do Douglas Santos. Eu acho que, assim, se fosse para eu colocaria no Boa Aposta. Mas pensando no Ancelotti, nas convocações e como ele tá fazendo, eu vou no corre por fora. Ok. Ele vai ter que fazer muita coisa para conseguir a vaga dele ali. E eu tenho, assim, talvez até mais do que um prognóstico, uma esperança de que ele vai conseguir fazer alguma coisa ali com o Vinícius Júnior. Quer dizer, o Vinícius Júnior não vai, mas para essa convocação. Mas fazer alguma coisa ali, uma dobra, fazer uma ultrapassagem, fazer o fundo, fazer alguma coisa assim. É o que eu suponho. Quer dizer, é o que eu espero. Ok. Matheus. Eu acho que o Douglas Santos, há alguns anos atrás, né, ele merecia essas convocações. Agora, eu não vou aqui falar como se eu acompanhasse o campeonato russo, porque eu não acompanho. Então eu vou. Mas acompanha no Atlético Mineiro, então você pode dar uma palhinha pra gente, né? Não, sobre o futebol, sobre o talento dele para a posição, um lateral extremamente ofensivo, muito boa qualidade para cruzar, com a bola no pé. Mas assim, mano, eu vou confiar no Ancelotti, mano. Eu acho que se o Ancelotti parou para acompanhar o cara jogar e acha que merece uma chance para ser convocado, eu não vou aqui dizer, mas porque eu não acompanho. Então eu não vou dizer que o Ancelotti foi burro, mano. É possível que ele tenha ido acompanhar o cara e não tenha visto assim, nada de positivo para dar uma chance. Então eu acho que corre por fora. Deve ser um cara que todo mundo saudável deve ser a quinta opção. Mas se foi lá convocado e tiver uma chance de mostrar serviço, por que não? Ok. Vinícius. Bom, Só um adendo aqui, é uma coisa que eu sempre penso, né? A diferença de você ter um técnico e você não ter um técnico. Tipo assim, assim, eu não tô falando isso para defender as outras figuras, não, mas tipo assim, se você tivesse. Hoje a gente tem um Ancelotti, o Ancelotti convocou o Douglas Santos. Se fosse sei lá, se tá um nome aqui, o Dorival convocando o Douglas Santos, a gente já tá, Pardal. Por que ele convocou esse cara? Tá inventando moda. Só que agora é o Ancelotti convocando. Então a gente olha o Ancelotti convocando o Douglas Santos e fala assim, ninguém vai discordar do Ancelotti. O que eu tô dizendo aqui não é uma defesa pros outros caras que passaram antes. Dorival, Ramon, esses caras. É mais a diferença do que causa para o torcedor você ter um técnico de verdade e a diferença de você não ter um técnico. Porque o torcedor ele olha para o Ancelotti convocando e fala: beleza, é o Ancelotti, eu não vou duvidar. Outra coisa, se fosse o Ramon, por exemplo, convocando o Douglas Santos, a gente ia dar como assim ele convocou esse cara? A confiança que passa você ter um técnico de verdade. Ok. Matheus, só para mim relembrar o teu voto, por favor. Corre por fora. Corre por fora. Ok. Vinícius. Você foi muito bem, Ravel. A gente agora tem um técnico de verdade, é um técnico que a gente pode confiar. Como eu disse, só a única coisa que eu não confio no Ancelotti foi ter convocado o Bento. De resto, para mim. E o Alexandre, mas aí o Alexandre já tá fora da lista, então. Né? Mas. Assim, o Carlos falou, né, que ele foi convocado na Olimpíada de 2016 e tal, jogou muito, tá? A gente tem que ser sincero aqui, ele jogou muito aquela Olimpíada, jogou pra caramba. E, assim, é um lateral que eu não sei porque que ele tá jogando na Liga Russa também. E, de fato, é uma liga que, convenhamos, é uma outra que não tem mais nível que a Arábia Saudita, fato. Mas não tem um nível, assim, de futebol maravilhoso e tudo mais, ainda mais agora que tá fora das competições europeias e tudo mais. Mas é um lateral que eu acho que vale uma aposta. Eu acho que vale a aposta, eu acho que é um lateral bom. Eu gostei dele, do que eu vi jogando, eu gostei bastante dele. Eu acho que é um lateral que merece uma oportunidade, mas tá jogando na liga errada. Então, eu vou de boa aposta. Eu acho que é um lateral que pode render muitos frutos, e eu acho que válido, com certeza. Então, simbora. Eu acho que é uma boa aposta. Ok. Fabrício Bruno. Começar com o Matheus.
eu pedi pra gente agilizar um pouquinho, que já tem 40 minutos, gente, passa muito rápido. Né? A gente chegou nem nos zagueiros ainda, começando agora. Meu Deus do céu. Acho que assim, a minha opinião sobre o Fabrício Bruno é que eu acho que é um zagueiro superestimado. Mas... Ok. Eu acho que ele fala muito, mas o Neymar, com 5% do futebol dele, humilhou a carreira do Fabrício Bruno, né? Então... acho que tem um pouquinho de clubismo nessa opinião do Matheus, mas tudo bem. Não, cara, eu só vou dizer, o cara deu uma fala que ninguém pegava ele na carreira. O Hulk, com 37 anos, passou por cima dele, mano. Então... falar, todo jogador fala, pô. Exatamente, mano. Então, mostrar no campo é que você vê o nível do cara. Não, mas eu acho que hoje ele junto com o Léo Ortiz, na minha opinião, o melhor zagueiro do Brasileirão. Está atrás do Léo Pereira. Tá bom. Então, pra você, não devia nem estar aí. Mas eu acho que vale o teste. Tá jogando bem. Mas é um cara... Fez gol hoje, né, inclusive. Corre por fora. Golaço hoje. Fiz um golaço hoje. No clássico contra o Atlético. Vinícius, por favor. Foi relembrar o Atlético logo? Coitado, Matheus. Aí, enfim. Cara, assim... Tem jogadores melhores, tem zagueiros melhores, como o próprio Militão, o Bremer, que estava na última convocação, mas ele infelizmente se machucou, né? Teve uma lesão grave no joelho. Mas então, assim, eu não teria convocado. Eu teria convocado o Bremer, teria convocado o Militão e tudo mais. Ou o próprio Léo Ortiz também. Porque o Léo Ortiz foi na última, né? Talvez isso, o Ancelotti tenha dado essa reciclada. Exato. Então, ou iria o Léo Pereira ou o próprio Bremer, né? O Militão, acredito que ele não convoca agora, porque ele já conhece o Militão. Então, né, eu acho que entendi o motivo. Mas, assim, é uma aposta válida. Até porque nos jogos que ele jogou, ainda com o Dorival, né, principalmente contra a Inglaterra, ele foi muito bem. Quase foi pro West Ham, inclusive. Assim, tem melhores, mas acho que é uma boa acho que corre por fora. Né? Eu acho que tem chance ali para brigar numa convocação. Mas eu acho que com todo mundo saudável, ele passa a ser a quinta, sexta opção. Mas eu acho que vale um corre por fora aí. Acho que tem alguma chance. Mínima, mas tem. Ravel? Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui só para lembrar aqui se eu tô esquecendo alguém. Mas, assim, o Ancelotti, ele parece ser o técnico que separa zagueiros canhotos e zagueiros destros. Então, assim, o Fabrício Bruno, ele briga com os destros. Os canhotos, ele não tá na disputa. Então, assim, na briga com ele, vocês me lembram aí se eu tô esquecendo alguém. Tem o Militão, o Marquinhos, o Bremer, só que o Bremer sempre se machuca, e o Léo Ortiz. São esses 4. Talvez o Léo Pereira. O Léo Pereira é canhoto, não. É isso, né? Militão, Marquinhos... Mas ele sabe jogar na direita também. Militão, Marquinhos, Bremer, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Bremer se tiver saudável. São esses. Então, assim, eu acho, eu colocaria o Fabrício Bruno em corre por fora. Também. Porque eu acho que o Marquinhos, que vai estar mais para frente, já está na Copa. Então, essa vaga, ele não briga com ela. E eu acho que o Militão vai. Só que eu acho que o Carlo Ancelotti talvez pense o Militão como um coringa, como um lateral direito e também como um zagueiro. Então fica uma... Então essa segunda, eu acho que ele pensa no Militão meio que nesse meio do caminho, então ele deve levar, pensando aqui para a Copa, 3 zagueiros direitos, 3 zagueiros destros. Então o Marquinhos e o Militão eu acho que estão, e tem essa terceira vaga em disputa, que aí eu acho que fica entre o Bremer, só que o Bremer nunca está disponível, o Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Então eu acho que ele está na briga. Eu acho o Léo Ortiz mais zagueiro, e depois vem o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Fica essa disputa aí. Então eu acho que ele corre por fora, ele está na disputa sim, pela vaga. Tudo bem. E o Magalhães? Ravel, começa. Eu acho que esse aí é poupar tempo, já tá na Copa. Tá na Copa. Titular, inclusive, né, gente? Poupa tempo. Não sei, eu acho que o Alexandre briga com ele. Aí... Okay. Titular não, mas já tá mas briga ali fácil.
Só não foi para a última Copa porque a mulher estava grávida e o Júnior Paulista teve aquela pachorra de dizer que era para ter deixado a mulher lá sozinha. Sacanagem, mas Marquinhos concordo. também, né? Já tá. Já tá Um na dos Copa. zagueiros mais injustiçados da história. Vamos deixar isso bem claro. Tá? Mas merece entrar na próxima Copa e já tá. Para mim, um dos mais injustiçados. Para mim, um baita zagueiro e que para mim estava recebendo umas críticas assim bem exageradas. Então, Vinícius, já que você é o poeta aí dos zagueiros, Adorei. começa falando do Janderson. O Wanderson. Cara, assim, O Janderson, o Janderson. Cara, o Janderson. Aí... O Com Wanderson, a alegria cara, de Matheus, né? O Janderson. Alegria nas pernas. Eu gosto muito do Wanderson, acho um bom lateral. Ele tem um problema, assim, na questão de ofensividade, mas eu acho que defensivamente ele é um bom lateral. É um lateral que já merece a oportunidade há algum tempo, já merece, e vem recebendo, ainda bem. Mas eu acho que agora com o Ancelotti ele vai ser mais lapidado. Acho que agora ele vai ser um pouco mais lapidado com o Ancelotti e tudo mais, e eu acho que tem tudo para crescer. Ele já vem fazendo ótimas temporadas pelo Mônaco há muito tempo. Então, para mim, assim, eu não vou dizer nem que lacrou, porque ele já é uma figura cativa. Mas já tá na Copa, acho um pouco difícil. Porque, como eu disse, eu acho que o Ancelotti ainda vai testar outros laterais para ver se o Wanderson é a opção certa. Mas eu acho que, assim, eu vou colocar ele como boa aposta, porque é um cara que já tá bem há muito tempo e se continuar nesse ritmo pela seleção brasileira e pelo Mônaco, acho que consegue ser a convocação. Mas eu gosto bastante dele, eu acho um lateral, assim, bem... Eu não vou dizer promissor, mas eu acho eu ia falar um palavrão aqui, mas vamos lá, um baita lateral. Acho que merece uma oportunidade e acho que com o Ancelotti ele vai evoluir mais ainda. Então, seu voto para todo mundo. Eu não vou dizer, eu vou boa aposta. Porque não garanto ele na próxima Copa. Tá bom. Matheus. Eu acho que o Wanderson é uma boa aposta. Eu acho que ele tem muito jogo ofensivo. Eu acho que na seleção ele é muito travado. Então tem que... Falta ele conseguir só se soltar mais. Só chamar mais o jogo, só ultrapassar. Porque o Wanderson... Inclusive, num jogo contra o Ceará, aqui no ano que ele sobe, ele faz um gol indo pro ataque. Então, tipo assim, experiência própria. Ele é um lateral muito ofensivo que só falta esse, mano. Só falta ele conseguir aquela jogada dele para conseguir confiança. Mas eu acho que ele tem muita chance de ir para a Copa e possivelmente até ser titular. Ok. Ravel? Eu gosto muito do Wanderson. Eu acho que entre os laterais direitos ele é o que tem jogado melhor na seleção brasileira. Eu acho que... Mas assim, só um adendo, né? A forma que eu acho que o Brasil deveria jogar é com o Militão como lateral direito, para que quando a gente tivesse a bola, fizesse uma saída de 3, com o Militão ficando como zagueiro pela direita. Então, sem a bola, a gente ficaria num 4-3-3 com o Militão como lateral direito, e com a bola a gente ficaria com 3 zagueiros com o Militão como zagueiro. Então, assim, o Wanderson ele dá essa opção de ofensividade. Quer dizer, como o Matheus falou, né, na seleção brasileira, o Wanderson não está se soltando tanto na ofensividade. Não sei se é a orientação técnica, mas eu faria isso. Eu deixaria o Militão como titular de zagueiro ou de lateral direito para que desse mais defensividade ali. Mas o meu voto já está decidido, né? Mas eu acho que é boa aposta. Quase já está na Copa. É uma boa aposta, quase já está na Copa. É uma boa aposta com um pezinho, né? Já tá na Copa. Wesley. Acho que é uma boa aposta também, né? Boa aposta, mas assim... Eu também não acho que ele tem nível para jogar uma Copa do Mundo como titular da seleção. Eu não sei, acho que não. Sabe por quê? Principalmente porque ele não tem nível, não tem. Questão defensiva, ele tá pecando demais. Ele peca muito na questão defensiva, principalmente no jogo contra a Argentina ali, foi absurdo. Mas também, né, treinado pelo Dorival Júnior. Foi absurdo. Quem é que vai dar bem com o Dorival Júnior no comando? Enfim. Mas é um cara que tem que melhorar muito. Ofensivamente, ele é absurdo. É um baita lateral. Mas defensivamente, ele ainda tá precisando melhorar. Assim, eu ainda vou na linha de que eu já vi falando nos últimos programas do Dodô da Fiorentina, que já vem fazendo boas temporadas pela Fiorentina. Eu acho que sim merece o voto de confiança. Entendeu? Mas eu não achei absurda a convocação do Wesley, não. Entendeu? Ele só precisa melhorar essa questão defensiva, porque ofensivamente eu não tenho o que reclamar. É um baita lateral. Mas também eu daria oportunidade pro Dodô. Mas acho que o Wesley é uma boa aposta. Mas não para jogar uma Copa do Mundo como titular. Mas
Boa aposta, vai. Sendo lapidado pelo Ancelotti, acho que é uma boa. Tudo bem. Ravel? Cara, assim, o Wesley ele acabou de ir bem, né, na partida da Roma. Venceu o melhor jogador da partida, uma coisa assim. Tava jogando bem, Isso. algo assim, enfim. Mas eu já falei isso uma vez aqui, gravando, e eu vou repetir. O Wesley é um peladeiro nato. O Wesley é a definição de peladeiro. É o cara que não tem comprometimento tático, não tem entrega tática. É um peladeiro nato. É o cara que vai fazer o fundo, vai atacar e, irmão, defesa, um abraço. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. O Wesley é um peladeiro nato. Então ele é Inclusive, mais um produto os da gols que Flapress. aconteceram. Cara, foi após o jogo contra a Argentina, inclusive. Eu bati palma e falei, ó, parabéns pra Flapress, que pediu o Wesley de titular. E os gols que a Argentina fez, boa parte foi do lado do Wesley. Boa parte dos gols que a Argentina fez foi do lado do Wesley. A gente não só. Fora os apavoros que a gente tomou. Então o Wesley é um peladeiro nato. O Thiago Almada deitando em cima dele. Deitando e rolando. O Wesley, como o Vinícius falou, o Wesley ofensivamente, pô, bom, bem, faz o fundo, vai até lá, pô, cruza, ataca pra caramba, não dá sossego pra vida do defensor, pô, 10-0. Agora, defensivamente, o cara não defende ninguém. O cara é um peladeiro nato, é uma avenida, não defende ninguém. E dentro daquilo que eu acho que é o melhor para a seleção brasileira hoje, o Wesley não tem cabimento. Se eu estou dizendo aqui para vocês que eu prefiro que a gente tenha um lateral direito que seja mais defensivo e um lateral esquerdo que faça o fundo, então o Wesley para mim não tem cabimento. Mas não tem exatamente uma categoria para eu colocar o Wesley. Que para mim o Wesley, assim, o Wesley não era nem para estar aí e nem é um corre por fora. Mas por falta de categoria melhor para ele, eu vou colocar. Porque assim, eu acho que o Ancelotti conta bastante com o Wesley. Então não tem como eu dizer que corre por fora. E não era nem para estar aí, não tem como eu dizer também, porque o Wesley, querendo ou não, desempenha alguma coisa. Também não acho que é uma boa aposta. Porque não. Para mim, não. Depois de tudo que eu falei aqui, e do funcionamento tático e de característica, pô, não dá. Também não tá na Copa e também não acho que lacrou. Então, por falta de categoria melhor, eu vou colocar no corpo por fora. É isso. Matheus. Cara, assim, o Wesley, ele inegavelmente tem talento. Ofensivo, com a bola, ele é técnico. Velocidade. Então, assim, assim, fica difícil você escantear um jogador dessa qualidade, ainda sendo jovem, tendo um teto para crescer. Jogado no Flamengo. Assim. Então, eu não sei se. Não é questão de ser fã, não é questão, mas eu acho que ele tá lá, mano, ele tá brigando. Então, você vê o Wesley, não vou convocar. É difícil. Eu também acho. Não é questão, tipo assim, de preferência tática, nada não, mas é realmente muito difícil você chegar e perguntar pro técnico, aí, cara, e o Wesley, mano, voando tecnicamente, ofensivo, e você dizer, não, cara. Então eu acho que é um cara que tem boa chance de ir para a Copa do Mundo, não assim 50%, mas eu acho que é uma boa aposta, e ele vai estar lá até a última colocação, pelo menos ele vai para a pré-lista, de alguém que se lesionar, ele vai estar lá. Ok. Eu acho que aqui tem um outro candidato para o Lacroix, né? O Andrei Santos. O que vocês acham? Matheus. Nossa, baita jogador, mano. Baita jogador, mano. Demorou um pouquinho para finalmente acontecer o Andrei Santos, mano, mas absurdo uma temporada dele. E ele entrou bem no jogo da seleção, ele já entrou no jogo. Ele jogando muito bem no Chelsea, inclusive. Pelo Chelsea. Ele fez uma muito bem. Puta de uma temporada pelo Strasbourg na Ligue 1. Você pode dizer que a Ligue 1 é fraca, mas para um meio campista fazer uma temporada daquele nível, a Liga pode ser um pouco mais fraca, mas também tem que dar os méritos. Eu acho que é um cara que é uma boa aposta, é um cara que tem muita chance de estar na Copa do Mundo
E olha lá, se ele não ficar cavando vaga pro titular. Então, para você é Lacroix também. Pro. Beleza, Vinícius. Para mim também. É um cara que já vem apresentando um futebol muito bom nos últimos tempos. Né? Como o Matheus falou, jogou no Strasbourg, foi muito bem, apesar do pessoal falar que a liga é uma liga baixa, mas eu acho que é uma liga boa. Não para mim é um exagero dizer que é uma liga fraca, não sei o que, não. Para mim é uma liga boa. Ele tá jogando bem no Chelsea e foi bem no Mundial, tá? Não tem esquece, mas ele jogou o Mundial de Clubes pelo Chelsea, foi bem nas partidas que teve e agora campeão, tá mantendo um nível espetacular. Exato, campeão mundial pelo Chelsea. E agora tá mantendo um nível muito bom na Premier League. É um cara que a gente achava que ia demorar um pouco para engrenar e tal, mas não. Né, deslanchou de vez. Para mim, é uma aposta muito válida. Eu não sei se vai ser titular, porque a concorrência em cima dele vai ser pesada, mas eu acho que foi uma baita convocação. Para mim, lacrou demais. Lacrou, mas se ele continuar mantendo esse nível, eu acho que ele pode até já estar na próxima Copa. Não duvido, mas para mim, lacrou. Eu acho que concordo com tudo que disseram aí, já faz um tempo que ele merece uma convocação. Já está definido, né, no Lacroix, e eu gosto muito dele. Acho que ele briga, assim, por uma posição de titular. Eu acho que, assim, primeiro, ele não é exatamente um primeiro volante, né, mas se a gente for considerá-lo assim, ele briga por posição com o Casemiro, e eu acho que ele tem total condição de ganhar essa posição. Por mais que o Casemiro seja um homem de confiança do Ancelotti, eu acho que ele tem total condição. A minha questão com ele é só que, claro, eu sei que o Matheus odeia ouvir isso, mas assim, ele merece ser convocado, mas por ele ser jovem, eu não sei se ele consegue uma vaga titular. Mas se ele jogar pra caramba, é lógico que ninguém vai ligar pra quantos anos ele tem. Se ele jogar pra caramba, ninguém vai ficar lembrando, não, ele tem 21 anos, não vou botar ele de titular, não. Mas assim, projetando, eu acho que talvez o Casemiro continue com essa vaga. Mas ele também faz a função de segundo volante, nada impede de jogar com mais do que o André Santos e outro volante, ou liberar mais, enfim. Tem várias opções. Eu coloco ainda no Boa, ele já foi definido, né, no Lacroix, mas acho que fica nisso aí mesmo, entre o Lacroix e um Boa Aposta. Talvez eu colocaria no Boa Aposta, mas não me importa nem um pouco em colocar ele no Lacroix. Joga muita bola, absurdo de jogador. Ok. Aqui a gente pode ganhar um tempinho, né, gente? Com Bruno Guimarães e Casemiro. Vocês têm alguma observação? Porque ele já tá na Copa, né? Já tá na Copa. A única observação que eu tenho sobre o Bruno Guimarães é porque ele não apresentou nada para a seleção ainda. Então, um bom ponto. Um bom ponto, mas ele já tá na Copa do Mundo. Já, mas ele vai ter que melhorar bastante. E sobre o Casemiro, é engraçado, né, que há pouco tempo atrás eu disse que me chamaram de louco em dizer que o Casemiro não era para estar na seleção, né, Carlos? Me falaram que eu era louco, que não merecia. Eu nunca falei isso na minha vida. Né? Vou pegar o vídeo para mostrar. Vou ter que pegar o vídeo para mostrar, né? Absurdo. Não, o Casemiro, você acha que o Casemiro merece a convocação? Não sei o que. Merecia há muito tempo. Ele nunca vai ter saído dessa convocação da seleção. E ainda mais sendo treinado pelo Ancelotti. Então, poupa tempo. Copa do Mundo pro Casé. Pro xerifão do meu campo. Jean Lucas, o Ancelotti... Eu só queria trazer um adendo aqui sobre a questão do Bruno Guimarães. Porque, assim, essa só colocar aqui para vocês. Essa é uma convocação de teste. Então, muitos nomes que o Ancelotti considera que está na Copa não vão estar nessa convocação. Mas, e como o Vinícius colocou, o Bruno Guimarães, eu não coloco o Bruno Guimarães, não apresenta. Eu sei que é um hipérbole. Mas o Bruno Guimarães, eu não colocaria que ele não apresentou nada, mas ele está muito aquém do que ele poderia apresentar. Da mesma forma que o André e talvez até o João Gomes, que não estão nessa convocação. Então eu fico me perguntando se o Ancelotti não conta com esses caras, com o André e com o João Gomes, ou ele conta tanto com esses caras que não colocou nessa convocação. Entendeu? Tipo assim, essa é uma convocação de teste. Então eu não vou nem chamar o André e o João Gomes, porque eu já conto com eles. Ou se ele olha e só fala assim, cara, eu não conto com esses caras. Não conto com o André, não conto com o João Gomes, então não vou nem chamar para sair de teste. Porque eu acho que o João Gomes ele briga por posição, por exemplo, com o André Santos. E o
o João Gomes com o Andrei Santos, e o André, eu não sei se ele briga com o Bruno Guimarães ou se ele não briga com... se ele não tá. Porque por muito tempo a gente achou, muitos técnicos que passaram pela seleção disseram que o André é uma pedra fundamental do meio campo da seleção brasileira. Que todo mundo que fosse assumir a seleção brasileira ia passar pelo André. O André passaria por todo mundo. E eu acho que é bem por aí. Então não sei se... Só colocando esse ponto, eu não sei o que vocês pensam a respeito. Ok, vamos para Jean Lucas. Jean Lucas, estava falando, gente, o Ancelotti originalmente convocou o Joelinton, mas ele se machucou na partida contra o Liverpool. Lesão muscular, pelo que se sabe. Ainda não existe uma estimativa de quanto tempo o Joelinton estará fora dos gramados. Enfim, fica o receio de ser uma lesão que o tire do futebol por alguns meses. E para o seu lugar, o Ancelotti convocou o Jean Lucas do Bahia, tá? Não tem muito o que falar, né, gente? O Jean Lucas merece, sim, a convocação pelo que ele apresenta, mas corre por fora, né? Não tem muito para onde fugir. Assim, o Jean Lucas estava brigando com o Matheus Pereira, né? Que o Matheus Pereira também está fazendo uma baita temporada pelo Cruzeiro. Mas o Jean Lucas é uma aposta válida, né? Eu acho que desde 2008, né, um jogador do Nordeste não era convocado, né? Que joga no time do Nordeste não era convocado. 17, na verdade. 17. Pronto. Souza. Isso, desde 2017, um jogador do time do Nordeste não era convocado, então uma baita marca pro Nordeste, maravilhoso. É um jogador que tá fazendo uma boa temporada, não sei se, tipo, vai manter para a próxima, as vésperas de Copa do Mundo, mas corre por fora. Eu acho válida, sim, uma convocação, acho válida, então não tem o que falar. Vou com o caos, corre por fora. Vai por fora e tá. Parabéns, viu, Bahia, mereceu muito essa... Pro Bahia e pro Jean Lucas mereceu muito essa conquista. Que, querendo ou não, é uma conquista assim ser convocado para a maior seleção do mundo. Você é louco? Ravel. Cara, eu prefiro levar o Matheus Pereira. Sendo bem sincero. Por mais que o Jean Lucas esteja jogando bem, mas assim, eu prefiro o Matheus Pereira. Acho que a gente já tem mais... A gente tem mais certezas na nossa volância do que certezas como nossa camisa 10. Se é que a gente vai ter um camisa 10 para a Copa, né? Porque também, às vezes, não precisa. Pode jogar sem camisa 10. Então, assim, mas eu acho que isso para citar só um nome, como, por exemplo, poderia ser o André, para testar o André, que, como eu disse, também está devendo. Podia ser o João Gomes, que talvez esteja devendo. Enfim, não sei. Mas eu também não tiro... Tipo assim, na fila de quem tá pedindo ali, tá com o ticket, com o ingresso na mão pedindo passagem, acho que tem algumas pessoas na frente do Jean Lucas. Então, assim, por mim, é o corre por fora, mas quase não era nem pra estar na lista. Okay. E olha lá, se até o Matheus terminar de falar, eu não mude meu voto. Matheus? Pronto, então eu queria trazer só uma contra-opinião aqui para a opinião do Rafa sobre o Matheus Pereira. A gente viu muito o Ancelotti sempre usar o Valverde para desgosto do Carlos Henrique, né, mano? No Real Madrid. E o Arda Güler é um jogador muito técnico, quase nunca entrar em campo. Então, pode pesar isso na hora. Do Jean Lucas é aquele cara que faz todas as posições do meio de campo. E você tem o Matheus Pereira, que é aquele cara mais com a bola no pé. Então, pode pesar isso na hora dele ter convocado. E eu acho que é um cara que mereceu, tá jogando bem. O Bahia não tinha um jogador convocado há 35 anos. Então, é um absurdo, né? É um baita feita. E eu acho que, ok, mano, entendeu? Não faz mal. É um cara que já tava no radar, já tinha saído notícia que ele tava no radar do Ancelotti, então apareceu uma oportunidade e o Ancelotti deu a chance. É um cara que corre por fora. E é isso. Paquetá. O Ancelotti que foi assistir o Jean Lucas ao vivo, né? Então, assim... Sobre o Paquetá, eu acho que... Sincero, o Ancelotti foi curtir as praias lá de Salvador. Né?
Que é isso, cara? Que é isso? O cara tá dizendo que o velho não quer trabalhar. Que isso. Né? Cara, Paquetá. sobre o Paquetá, Jogadinha do Paquetá. eu fico eu fico entre o Boa Aposta e o Lacro, pra ser bem sincero pra vocês. Não, Eu mas muito muito do Paquetá. Suporto mais esse cara, não. Mas, Pô, eu gosto muito do Paquetá, cara. Gosto muito do. Eu acho que o Paquetá ele oferece. Eu acho que o Paquetá ele oferece muita opção para a seleção brasileira. Eu acho que o Paquetá a gente ganha altura quando ele jogando de segundo volante, ganha saída de bola quando ele jogando de segundo volante. Ele jogando de camisa 10, a gente ganha altura, a gente ganha tabela, ganha infiltração na área. Então eu acho que o Paquetá ele tem, inclusive o gol do Brasil contra a Croácia, o Paquetá ele foi fazer a tabela com o Neymar. Ele tem aquela jogada. Por força do. Enfim, quem gosta de futebol, né? Tem essa mania de, às vezes, assistir jogos passados, né? E nesses dias a Casa TV disponibilizou os jogos da Copa do Mundo, né? Colocou no YouTube. E eu acho que foi no sábado, assim, tava de bobeira à noite. E eu vou assistir Brasil e Croácia. O Paquetá faz um ótimo jogo, né? É um jogo paupérrimo do Brasil, pobre em criação, mas ele faz um ótimo jogo. E o gol do Neymar, eu acho que precisa tirar mais o chapéu para o Paquetá porque ao Neymar, porque ele tem uma leitura da jogada muito correta, sabe? Muito boa. Então, realmente, assim, porque eu não gosto do Paquetá, é mais por ranço mesmo, sabe? Porque, sei lá, Do cara. cara Paquetá. Também o nome dele é feio. Ele jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. jogou no Milan. Sei lá, ele não jogou no... ele simboliza esse. Jogou no Milan. Não por culpa dele, mas eu olho pro Paquetá e eu vejo ali a síntese do fracasso da seleção brasileira de 2018 para cá, sabe? Que é isso? Coitado. Balançou o brinco, vai. Porque o Paquetá tá em todos os ciclos, cara. De 2018 para cá, o Paquetá aparece a rodo na seleção. Não, pô. 2018 eu acho que ele não tava, não. Eu acho que ele começa no de 22. Foi na 22. E na Copa América de 19 ele não jogou, não? Não. Boa pergunta. Enfim. Mas 2019 é depois de 2018. Não, sim, eu sei. Deixa eu ver aqui. Então, ele não tá no de 18, ele tá no de 2019 em diante, que é para 2022. Assim, eu acho que o Paquetá, eu gosto muito do Paquetá. Eu gosto muito do Paquetá. Eu acho que ele oferece muita coisa para a seleção brasileira. Eu acho que ele fez muita falta para os técnicos. Assim, todos os técnicos que passaram pela seleção brasileira que não tiveram o Paquetá se queixaram de não ter o Paquetá. Tinham ele como uma figura importante. Então eu acho que o Paquetá ele oferece. Talvez ele não seja o titular, mas eu acho que ele oferece, no mínimo, como opção, muita coisa. Tabela, infiltração, leitura de jogada, leitura de espaço, jogo aéreo, ele é mais alto, então ele ganha de cabeça, então eu gosto bastante da figura do Paquetá. Eu acho que o Paquetá, inclusive, ele briga por... Hoje não, mas eu acho que daqui em diante eu acho que ele pode brigar por uma posição de titular na seleção brasileira. Acho que ele poderia brigar por isso. Ele tá na Copa. Não, sei não. Não sei, cara. Não sei. E principalmente pelo que a gente vai falar nos próximos jogadores. Eu acho que eu já acho que não, eu não sei. E para os próximos jogadores que a gente vai falar dessa lista aí, eu acho que dificulta ainda mais a vida dele. Então, eu fico entre no. Eu vou no Lacro, porque eu sou muito fã do Paquetá. Beleza, Matheus. Não tem como eu elogiar ele. Eu falei que estava entre o Lacro e o Boa Aposta, mais pro Boa Aposta, mas não tem como eu falar isso tudo do Paquetá e agora não coloquei ele no Lacro. Eu só queria dizer que o Ravel quebrou minhas pernas. Porque o cara elogiou tanto o Paquetá que eu não posso mais elogiar, mano. O Paquetá é um absurdo. E só pra constar, mano, que o Paquetá foi convocado assim que a decisão saiu. Que ele não tinha... o que eu ia falar. Eu acho que o Paquetá só teria a vaga dele na Copa posta em dúvida
se algo em relação à justiça inglesa apontasse ou fizesse ficar de fora do gramado, dos gramados por um tempo, sabe? Como não? Não tá, mano. Disponível, saudável. E o Paquetá não tá na seleção, é loucura, mano. O Paquetá tem qualidade de passe, tem chute de média distância. Fez um golaço, inclusive, né, na derrota. Contra o Chelsea. É a altura dele, ele deixa o jogo aéreo. Ele é um cara, fisicamente assim, não, mas ele é um cara que entrega demais, mano. Ele tem habilidade, mano. Ele pode fintar os caras, mano. É um absurdo, mano. O Paquetá jogou de 10 contra o Liverpool e fez aquele golaço. O Liverpool, não. O Chelsea. O Chelsea. E fez aquele golaço absurdo. Aí agora no jogo da Copa da Liga contra o Wolverhampton, ele jogou no 4-4-2, no ataque, fez gol também. Mano. O cara joga em qualquer posição ali e vai bem. Eu sou muito fã do Paquetá. Se o Paquetá não tá na Copa, o Ancelotti é um louco. Mano. Falei, tô leve. Ok. Eu ia até... A gente tem o tempo aqui. O Matheus até citou aí, eu esqueci de pontuar isso. Eu falei sobre o Paquetá jogar de segundo volante e de camisa 10, mas o Paquetá joga de segundo volante, joga de camisa 10 e joga de falso 9. Então ele joga até pelos lados também, porque pelos lados a gente vai ter Vinícius Júnior e Rafinha, e, enfim, Rodrigo e por aí vai. Então provavelmente ele não vai brigar com esses caras, mas ele consegue jogar em todas essas funções. Segundo volante, camisa 10, meio esquerdo e falso 9. Então ele entrega muita possibilidade para a seleção brasileira. Jogadinha do Paquetá. Paquetá é o Lucas das Betis, né? Podemos dizer assim, tô zoando, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tô zoando, tô brincando. Mas, enfim, eu entendo o raciocínio do Carlos, mas é porque, assim, tiveram vários momentos em que o Paquetá não foi bem para a seleção brasileira, né? A gente sentia muita diferença do Paquetá do West Ham com o Paquetá da seleção brasileira. A gente sentia que ele era um pouco mais abaixo do que ele era no West Ham. Ele no West Ham é um absurdo. Na seleção brasileira era um pouco abaixo. Não mas só ele, né? Para ser justo. Exatamente. Mas ele, como é aquele hype, né, do Paquetá e tudo mais, a gente sentia que ele era mais abaixo da seleção do que no West Ham. Mas eu concordo que é um cara muito versátil. Pode ser primeiro, segundo volante, camisa 10. Ele pode ser, às vezes, até ser como é que é mesmo? Um meio esquerda, né? Um meio esquerda que constrói do meio para da ponta para o meio e tudo mais, né? Exatamente. Ele é um cara que, assim, é um cara muito versátil. E eu acho que ele merece a convocação para a seleção, né? Ainda mais com ele ter provado, né? Sobre a casa de aposta e tudo mais. E eu repito, nem sei o que ele tá fazendo no West Ham, porque para mim o West Ham já era para ele ter saído de lá muito tempo indo para o time maior. Foi as casas de aposta, não, porque ele já tá no City já. Mas agora... Ele tá com o City há uns 2 anos, né? Mas agora ele vai sair, eu acho que o Tottenham tá querendo ele, talvez o City vai voltar a carga com ele, mas enfim, o que eu tô falando merecer sim a convocação, merece, é um cara muito versátil e que vai brigar sim provável de titular na próxima Copa do Mundo. Eu acho que sim, concordo, ele vai estar na próxima Copa. Eu acho que o Ravel falou muito bem do Militão, que ele pode ser um coringa. Eu acho que o Militão também pode ser, o Paquetá também pode ser esse coringa, como volante, o segundo volante, meio armador, ponta, enfim, meia esquerda, meia direita, enfim, eu acho que ele pode jogar até nas duas meias. Então, concordo sim com essa convocação, eu acho que tá ótimo. Próxima Copa do Mundo, o Paquetá tá. Ok. Matheus Cunha. Assim, ótimo jogador, né? Tá na Copa também, né, gente? Falar do Matheus Cunha agora, depois de hoje, me dá uma raiva. Tu não acha não, Ravel? Tu acha, Matheus? Sim, pra ser rápido aqui. Eu, Matheus Cunha? Sim. Nossa senhora, o Matheus Cunha joga uma bola absurda, mano. Também acho, Ravel. Acho que o Ravel... Eu assisti aqui jogo com a tua ligado que acho que o Matheus Cunha é bagre, mano. Também acho, mas... porque assim, cara, o Matheus Cunha hoje foi um absurdo, né? É o Manchester United. Não vou dizer que é o Manchester United. Desculpa, eu vou acabar com essa merda. Desculpa, eu falei, tô leve. Assim, vamos acabar com essa merda. Tudo bem, o Manchester United está uma bosta, a gestão tá uma merda, não sei. Mas não é só a culpa do Manchester United. O jogador também é o culpado. Pelo amor de Deus, quem é o Manchester United que fala o meu jogador R, pode errar à vontade. Não é assim. O jogador também tem sua parcela. O Matheus Cunha teve a passada dele de culpa hoje. Porque, pelo amor de Deus, o pênalti batido daquele jeito não é pra ter sido. Só que assim, não era pra ter batido o pênalti daquele jeito. Só que assim, nos dois últimos jogos do Manchester United, ele foi bem.
ele foi bem. A gente tem que ser sincero que ele foi muito bem contra o Tottenham, foi muito bem contra o Arsenal. E hoje ele também jogou bem, sabe? Só que assim, na minha visão, é um baita jogador. Pra mim, eu não vejo ele como camisa 10, o pessoal tá botando ele de camisa 10, mas eu acho que ele funciona mais como um 9 ou um falso 9. Eu acho ele um jogador, assim, muito versátil mesmo, um baita jogador. Eu acho que, assim, não é um craque, como o pessoal fala, mas é um bom jogador. Eu acho que merece sim estar na próxima Copa do Mundo, até porque vem apresentando um bom futebol, principalmente nas últimas temporadas dele pelo Wolverhampton. E eu acho que, assim, se o Mochilinari conseguir a pachorra, que eu acho muito difícil de se organizar, ele voa, se liga. Mas treinado por Rubem Amorim, muito difícil. Mas mesmo assim, treinado pelo Rubem Amorim, ele tá bem. Eu só quero ver até quando. Até quando o Rubem Amorim não vai queimar ele como queimou o Garnacho. Enfim, eu acho um baita jogador, eu acho que sim. Ou é uma boa aposta já tá na próxima Copa do Mundo. Mas eu acho um baita jogador. Sou fã dele também, até porque a gente tem que lembrar aqui que ele foi campeão olímpico com o Brasil jogando muito. A segunda Olimpíada que a gente ganhou em Tóquio, ele jogou muito e já mostrou o bom futebol dele na seleção brasileira. Então merece sim. Ok. Ravel, Deu um quer falar? likezinho aqui. Ravel. O que eu ia dizer é, respondendo a pergunta de vocês, né? Porque vocês cravaram que o Matheus Cunha tá na Copa. Mas assim, tentando ser breve, não vou falar sobre o nível do Matheus Cunha, porque por nível o Matheus Cunha tem que estar na próxima Copa. Acontece que existe uma briga muito grande pela vaga de centroavante da seleção brasileira. Será que o Ancelotti vai levar 3 centroavantes? Porque tem 3 caras aí que no mínimo 3 caras que estão brigando por essa vaga. Eu não queria falar agora, né, a respeito, mas o Matheus Cunha, eu queria deixar para depois, né, mas já me adiantando, o Matheus Cunha e João Pedro estão nessa briga pela camisa 9 da seleção. Acho que eles brigam. O Caio Jorge foi convocado agora, né, mas o Caio Jorge seria o corre por fora. Mas lembrar também que eles jogam como falso 9. Eles jogam também atrás do atacante. Eles podem jogar fazendo o jogo pros caras, como o João Pedro jogou na goleada do Chelsea para cima do West Ham. João Pedro jogou atrás do centroavante. Só que agora talvez o Nicolas Jackson saia, então talvez o João Pedro vire o centroavante. Caiu. E o Ravel caiu? Caiu. Voltou. Voltei. Então, assim, não sei até que ponto vocês viram, mas sendo breve, o Nicolas Jackson agora pode sair do Chelsea e o João Pedro pode virar o camisa 9, camisa 9. O João Pedro jogou de camisa 10 na goleada contra o West Ham. Então, assim, eles brigam por posição também com o Paquetá, que eu não sei como é que vai ser esse meio campo da seleção brasileira também. Mas, assim, e uma coisa que eu queria trazer para vocês também, da mesma forma que eu falei do André e do João Gomes, eu queria trazer a respeito do centroavante, que, assim, essa é uma convocação de teste. Então, ele está levando Caio Jorge, João Pedro e Matheus Cunha. Mas e o Richarlison, que é homem de confiança do Ancelotti, e meteu o gol agora, golaço no final de semana. Será que ele não levou o Richarlison para essa convocação de teste? Porque ele conta com o Richarlison já para a Copa do Mundo? Ele chamou sim. Ele não chamou o Richardson, não, parece? Chamou. Então, assim, eu acho que o Ancelotti ele conta com o Richarlison para essa vaga também. Então, por isso que eu não consigo cravar que o Matheus Cunha vai para a Copa. Por mais que eu acho que ele deve levar os 3, talvez. Matheus Cunha, João Pedro e Richarlison. Mas não consigo cravar também isso, até porque o Caio Jorge está jogando. Também não sei se ele pensa nos caras como jogando atrás do centroavante. Jogando como, não camisa 10, mas jogando ali como meia. Então, não sei. Eu queria muito ver nesses testes aí que ele vai fazer, que são mais testes, né, como ele disse. Eu queria ver muito, por exemplo, o Matheus Cunha de centroavante e o João Pedro de camisa 10. Aí depois o Matheus Cunha de camisa 10 e o Caio Jorge de centroavante. Aí depois o João Pedro de camisa 9 e o Matheus Cunha de camisa 10. Fazendo essa troca, vendo como é que funciona. Um como camisa 10, depois como camisa 9, um armando para o outro. Eu queria ver muito como isso funcionaria. Gostaria muito de ver aí nesses testes. Não sei se isso vai acontecer. Uma hora o Matheus Cunha
arma pro Caio Jorge, outra hora o João Pedro, outra hora o João Pedro arma pro Matheus Cunha, pro Caio Jorge, assim por diante. Queria muito ver isso. Mas o Matheus Cunha eu acho que é um boa aposta, por falta de outra categoria melhor, porque fica entre um lacrou, um boa aposta e um já tá na Copa, mas vou colocar no boa aposta. Vinícius, teu voto, por favor, mesmo. Boa aposta. Boa aposta, então boa aposta ganhou. Martinelli. Bom jogador. Assim, é difícil saber onde é que o Martinelli vai ficar, né? Que ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de ponta, sabe? Mas é um baita jogador, já vem mostrando ótimas temporadas no Arsenal. Fez uma boa Copa, eu diria que ele fez uma boa Copa em 2022. Não vou dizer que foi uma ótima Copa, mas foi uma Copa boa, pelo menos assim, né? Pros níveis, pro tanto que ele apresentou. E eu acho que assim, eu acho que ele merece essa convocação, eu acho que merece sim, eu acho que ele vai brigar, né, por essas duas posições, ou pela ponta ou pela questão do posto 9, mas assim, dentre esses nomes que a gente tá falando aqui, eu acho que ele é mais garantido na próxima Copa. Acho que ele é mais garantido estar na próxima Copa do Mundo, porque o que ele vem apresentando, meu irmão, é absurdo. Então, o Martinelli, para mim, próxima Copa. Não vou dizer nem lá pro, até porque já é figura catimbada. Cara, eu acho que fica entre o boa aposta e o corre por fora, eu acho. Mas eu acho que eu vou no boa aposta. É porque não é nem mais uma aposta, assim. Sabe, o Martinelli já como assim, já é a figura carimbada, já é meio que o banco do Vinícius Júnior. Então, não sei, acho que eu vou no boa aposta. Matheus? Só uma adendo aqui. Eu acho que, na minha visão, ele apresentou mais coisas que o Vinícius Júnior na seleção brasileira. Pelo tanto que o Vinícius Júnior joga na seleção, eu acho que ele apresentou mais. Então, acho que o Vinícius Júnior vai brigar bem com ele, viu? Mas, enfim, o Vinícius Júnior vai ser titular no lugar dele, com certeza. Matheus? Sim, eu sou suspeito a falar porque eu sou muito fã do Martinelli. Aí, mas eu acho que o Martinelli é um cara que pode perder espaço nessa lista final, porque ele já vem perdendo espaço no Arsenal, onde ele era um titular absoluto, ele já tem concorrência, ele já é banco, ele já estava tendo esse problema com o Trossard. E agora com a chegada do Eze, ele tende a perder um pouco mais. Ser mais escanteado. Então eu acho que ele tem bola para estar na seleção, ele tem bola para estar na Copa, mas eu não sei se esse ano que ele vai ter no Arsenal vai ajudar ele aí. Eu acho que ele ganha muito bem quando ele entra pela seleção. Ele faz uma partidaça contra o Camarões. É de longe o melhor jogador do Brasil, apesar da derrota na Copa. Mas eu acho que é um jogador que tende a correr por fora com o passar dos meses. Eu acho que não, cara. Eu acho que mesmo chegando bons jogadores no Arsenal, eu acho que ele ainda vai continuar na frente. Eu acho. Eu acho que é uma boa aposta. Porque, principalmente pelo Arteta, confiar muito nele. Richarlison. Uma outra coisa também sobre isso que o Matheus falou, sobre o Martinelli. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso, mas o Matheus puxou aí a questão do ex, que chegou. O pessoal, tem muita gente já muito chateada, assim, o Martinelli já está sendo linkado a times da Arábia Saudita. Ele perdeu espaço no Arsenal e já está começando a ser linkado a times da Arábia Saudita. Então, assim, a tendência é que ele perca espaço no Arsenal e, enfim, talvez até vá para outro clube. O que é complicado para ele nas convocações. O Richarlison, o Vinícius já ia falar aí, né? Mas já que eu já vou só me adiantar aqui. Entre o boa aposta e o já tá na Copa. Pensando com a cabeça do Ancelotti, o já tá na Copa. Para mim é um boa aposta, então eu vou no boa aposta. Porque assim, eu acho que o Richarlison já tá na Copa. Se ele continuar bem fisicamente e marcando seus gols no Tottenham, dificilmente ele não vai estar na lista final. Cara, é difícil falar do Richarlison, velho. Até porque, assim, eu sei que o Ancelotti confia nele e tudo mais, mas depois da Copa do Mundo, os jogos que o Richarlison apresentou na seleção brasileira me deixou muito a desejar. Desejar o cacete, desculpa a palavra. Mas ele jogou nada. Perdão. Ele jogou nada na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Né? Teve todo aquele problema de saúde mental e tudo mais, mas mesmo com o Ancelotti ele não foi bem.
Mas o Ancelotti não foi bem. Eu espero queimar minha língua, mas assim, eu não sei se eu convocar o Richarlison. Para mim, você até ser clubista aqui, mas vem apresentando um ano assim maravilhoso, temporadas maravilhosas, né? Ano passado e agora, né? Agora ele foi para o Nottingham Forest e vai brigar pelo espaço, mas eu teria levado o Igor Jesus, que o próprio Ancelotti viu jogando bola, vamos ser sérios aqui. Vamos lá. Eu sei que vocês não vão concordar e tudo mais, mas a temporada do Igor Jesus no ano passado Pelo e amor agora, de Deus, até moço. o Mundial de Clubes, vamos ser sinceros aqui. Vocês não vão concordar, tudo bem. Mas a temporada do Igor Jesus no ano passado e agora até o Mundial de Clubes com o Botafogo, ele foi muito bem. Agora no Forte vai ter que se provar, beleza. Mas eu teria levado ele até porque o Ancelotti viu o Igor Jesus jogando. Se liga? Então, pelo fato de ele já conhecer o Richarlison, eu acho que eu daria uma oportunidade pro Igor Jesus. Mas assim, o Richarlison, eu não vou dizer que ele está na próxima Copa. Não vou dizer, até porque, repito, ele não apresentou nada pela seleção brasileira pós-Copa 2022. Então ele vai ter que se provar. Ele está fazendo muito gol no Tottenham? Tá. Então faça pela seleção brasileira? Então eu vou colocar como boa aposta. Eu não vou colocar como já está na Copa. Tá bom. Matheus. Eu não sei o que é que o pessoal vê no Richarlison. Porque, sinceramente, eu gosto muito da pessoa Richarlison. É um cara. Sim. Cara é um enorme como pessoa, mano. E ele não é um jogador ruim de futebol, mas se você me disser que o Richarlison é o 9 da Copa do Mundo, aí acabou, mano. Não tem condição, não. Se você que o João Pedro e o Matheus Cunha estão no mesmo nível que o Richarlison, aí é loucura. Pra mim, ele era um cara que era pra correr por fora. Existe pelo menos 3 a 4 nomes melhores que o Richarlison. Tá, então ganhou aqui o boa aposta, né? Matheus foi voto vencido. O Rafinha já tá na Copa, vamos perder tempo. Isso aí para o tempo. O Caio Jorge, na minha opinião, eu vou dar aqui um. Corre por fora, né, gente? Cara, corre muito por fora. Corre por fora. Porque apesar de ele estar muito bem no brasileiro, ele não conseguiu apresentar um bom futebol na Juventus, mas também a Juventus hoje está horrível. Isso, cara, eu acho que ok, cara. Assim, o Pedro também foi lá para a Fiorentina, não jogou nada Não, horrível no que eu digo, tipo, os times italianos ultimamente estão caindo muito, né? Infelizmente. O que não era para o futebol italiano estar desse jeito. Ainda tem o Pedro, né? Eu falei que tinha. Calma, que tinha não fala do Pedro, não, mano, senão o Carlos vai se doer. É isso, cara. Que tinha quatro jogadores para talvez 3 vagas, né, de centroavante, mas tem mais. Que eu citei o Richarlison, o João Pedro, o Matheus Cunha e o Caio Jorge, agora tem o Pedro também. Então são 5. O Pedro foi para a última Copa, né? Bom sempre e ainda tem pessoas que colocam o Endrick, né? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas pior que tem realmente pessoas que acham que o Endrick tem. Pelo amor de Deus. Não, claro que vai ter um ou outro que vai falar, mas pô, o Endrick não tá nem jogando no Real Madrid, pô. O Endrick não jogava com o Ancelotti quando ele tava no Real Madrid, cara. Imagina agora. Assim, o Caio Jorge, eu acho que é um bom jogador. Mas como eu falei, ele tá indo muito bem no Campeonato Brasileiro, mas eu quero ver como é que ele vai se dar numa liga maior. Assim, eu acho que o Pedro, ele não se deu bem na Fiorentina, por quê? Ele era jovem, ainda era um jogador jovem e tudo mais, ele não estava acostumado com uma liga forte como a liga italiana, apesar da liga italiana estar num nível muito abaixo. Mas agora eu acho que, do jeito que ele está jogando agora, sabe, do jeito que ele está jogando, no nível que ele está jogando, eu acho que ele pode se adaptar bem à liga italiana, né? Pedro, como eu acabei de falar. E o Caio Jorge, eu acho que vai pela mesma linha. Tá jogando bem no Cruzeiro, tá bem adaptado, eu acho que agora vai chegar com mais cancha para jogar numa liga mais forte. Então, mas alguém assim, tem? Eu acho que corre por fora. Alguém tem alguma um adendo ia fazer? Não, corre por fora. Não, né? Ok. Luiz Henrique, vai lá, Vinícius. Enche a boca. Porra. Meu amor. Vinícius vai falar do Luiz Henrique. Aí é o meu amor, é meu Pantera. Só tenho que agradecer pelo que ele fez ano passado. Deu brasileiro, Copa Libertadores. Uma pena não ter ficado agora, uma pena, mas eu não tenho que dizer, é um baita jogador, um cracaço. Nos jogos que jogou para a seleção brasileira, salvou a seleção brasileira, né? Salvou o Dorival Júnior, né? Contra o Chile, contra o Peru, né? Já provou que é um cara assim de um contra. Ou seja, forte, é por culpa dele que o Brasil levou de 4 da Argentina, né? Do Ancelotti, sim, com certeza. Não. Do Dorival, sim, com certeza. Do Luiz Henrique. Com certeza. Não, do Luiz Henrique ele nem jogou. Sim, mas ele fez o gol que salvou o Dorival.
Exatamente. Pela essa lógica a gente vai seguir sim, mas é um baita jogador. É um cara que tem um controle muito forte. A gente sabe que é o cara que a gente dá a bola pra ele vai fazer alguma coisa ali pra quebrar o jogo. A gente sabe disso. É um baita jogador. Ou seja, né, acho que todo mundo aqui pode salvou que ele não era para estar na lista, né? Mas assim, eu vou só terminar o raciocínio. Eu acho que ele fez uma merda muito grande de ter ido para a Liga Russa, porque ele não é jogador de Liga Russa, pelo amor de Deus. Mas eu espero profundamente que ele saia de lá e vá para uma liga mais forte. Mas poupa tempo. Para mim, o Luiz Henrique tem que estar na próxima Copa do Mundo. Para mim. Que é isso, cara? Calma aí, mano. Para mim, desculpa. Mas pelo amor que eu tenho pro Luiz Henrique, eu não vou mentir. Assim, agora, tirando o amor, eu acho que ele é uma boa aposta. Pronto. Acho que ele é uma boa aposta, acho que é uma aposta muito válida, principalmente pela qualidade que ele tem. Então, com certeza, Luiz Henrique, meu amor, meu Pantera, boa aposta. Eu acho que o voto do Vinícius tem um pouco de clubismo junto, né? Mas a gente vamos chegar aqui a um, né? Corre por fora, né, gente? Vamos ganhar tempo. Dito tudo isso, não era nem para estar na lista. Pelo amor de Deus, não. Eu acho que ele pode estar na lista, sim. Eu não me incomodo. O Luiz Henrique ele tem talento para estar na lista. Eu acho que é ok. Tem merecimento, assim, de futebolístico, né? Já que o Ancelotti quer mudar... Ele apresentou um bom futebol na seleção. Digamos que do futebol brasileiro em si, eu acho que ele foi o último jogador a apresentar um bom futebol jogando aqui no futebol brasileiro. Vamos ser sérios aqui, jogando na seleção brasileira e jogando no futebol brasileiro. Podemos dizer assim, o cara que desequilibrou o jogo, vamos ser sérios aqui. Quem do futebol brasileiro... Tu fala como se ele já tivesse jogado 15 jogos pela seleção. Não, o que eu tô falando é que em 2 jogos pela seleção brasileira, ele jogou pra caramba. Vamos ser sérios aqui, vai ter que ser sincero. Não sei se ele jogou pra caramba em 2 jogos. Coisa que não nem pra estar na lista. Até agora. Se liga. É perda de tempo por levar esse cara. Eu acho que o exagero do Ravel, eu acho que pra mim é uma boa aposta. Não é um cara pra estar na próxima Copa do Mundo, mas eu acho que é uma boa aposta. Se der certo, ok, show, maravilhoso. Okay. A questão não é pelo Luiz Henrique, a questão é que tem mais gente que era para estar sendo testado e o Luiz Henrique está tirando a vaga de quem era para estar sendo testado. Não é pelo Luiz Henrique. Ele não foi testado com o Ancelotti, ele foi testado com o Quem tu acha que devia estar no lugar dele? Pô, eu falei do Matheus Pereira, eu falei do André, eu falei enfim, o próprio Pedro poderia estar sendo testado. Pô, tem gente que a gente tem mais urgência e mais questão na posição que, de novo, não é pelo Luiz Henrique. Cara, é que a gente o Pedro, eu acho que o Pedro não vejo o Pedro jogando nessa situação. Eu tô falando por cima, assim. Pô, tem outros caras que poderiam estar aí, que o Luiz Henrique não é o Luiz Henrique diretamente, mas pô, se tu fosse ali tirar os caras, pô, eu tiraria o Luiz Henrique pra levar outro cara. Então, assim, que eu acho que a gente tem mais problema para poder testar o cara. O próprio Matheus Pereira, o André, enfim, outros caras aí poderiam estar na... Eu repito, para mim foi bom o Luiz Henrique ser convocado, porque ele agora vai ser testado com o Ancelotti, diferentemente do Dorival, que convenhamos. Enfim. Matheus, João Pedro. Nossa senhora, mano. O João Pedro tá na próxima Copa. Poupa tempo. Esse aí é cara. João Pedro é lacrou, irmão. João Pedro é lacrou. João Pedro é absurdo, mano. João Pedro é futebol assim, ó. Caracaço. Ó, dizer que depois que eu comprei a camisa do João Pedro, tá voando, tá metendo gol, tá jogando pra caramba. Então, ó, João Pedro, me agradeça. Ele já veio jogando muito já no Watford, no Brighton e agora no Chelsea. João Pedro, me agradeça. Te amo, João Pedro. O meu titular de camisa 9 é o João Pedro. Sim, o meu também. O meu também. E o Estevão? Boa aposta. Eu tenho minhas ressalvas com o Estevão, mas eu não vou falar aqui. Estevão, né? Eu acho boa aposta. Até porque aqui no Brasil é conhecido como Cuiabá Man. Eu acho. Cuiabá Man que fez assistência na Premier League. Eu acho que o Estevão, assim, projetando para a Copa do Mundo, eu acho que o Estevão, ele talvez ele vá para a Copa do Mundo meio como foi o Ronaldo para a Copa de 94. Essa coisa assim, de tipo assim, vamos levar um jogador muito jovem, que é muito talentoso,
para ele já ir se habituando e na próxima que vem ele tá e tudo mais. Então eu acho que o Estevão pode acabar indo para a Copa numa dessa. Mas ele, enfim, tecnicamente ele pode entregar alguma coisa, mas não vejo dessa forma tanto assim não. O Estevão, na minha visão, cara, como eu disse, ele aqui no Brasil é conhecido como Cuiabá Man, que é um cara que cresce em jogos pequenos e morre em jogos grandes. Isso é um fato. O que o Estevão mostrou aqui no futebol brasileiro foi isso. Agora, e o pessoal botava ele como o gênio do futebol brasileiro. Para mim não é gênio coisa nenhuma. Para mim ele não é gênio coisa nenhuma. Ele pode ser um gênio, não é agora. Então, assim, ele apresentando um bom futebol do Chelsea como está acontecendo, aí eu mudo de opinião, mas até agora eu não vejo ele como esse gênio que o pessoal fala. Mas, enfim, eu acho uma boa aposta. Até porque ele tem Dito talento. isso, Ele tem talento. Dito isso, tem mais chance que o Luiz Henrique. Nossa, Não é concordo. uma ofensa a carreira Não do concordo. Estevão. Não ter Até porque, vamos ser sinceros, nos jogos que o Estevão jogou, ele foi horroroso para a seleção brasileira. E contra o Luiz Henrique, jogou muito mais que ele, vamos ser sinceros. Isso, mano. O Luiz Henrique não amarra a chuteira do Estevão. Não, eu vi isso no ano passado, inclusive. No ano passado eu vi, Comparação, menino. fácil. Jogou mais na seleção brasileira, jogou mais no Campeonato Brasileiro. Desde o Neymar, mano. Deixa de ser louco, cara. Não, desculpa. Aí vocês não querem ver. Ano passado, quem jogou muito mais foi o Luiz Henrique do que o Estevão. Ano passado, sim. E o Luiz Henrique só não quis jogar mais porque ele foi inventado de jogar na Liga Russa. Mas pra mim, são dois jogadores de um nível muito forte. Desculpa falar isso aqui. Isso é um fato. Ano passado o Salah jogou mais bola que o Cristiano Ronaldo. Não é por isso que o Salah é mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Aí tu quer comparar o Matheus, pelo amor de Deus. E outra coisa, o Estevão tá chegando agora. O Luiz Henrique já é um jogador feito. Mas também, o Luiz Henrique... Falei, tô leve. O Estevão foi tão bom que quem foi eleito o Rei da América foi o Luiz Henrique. Mano. Falei, tô leve. O Henrique é tão bom que ele tá na Rússia e o Estevão tá no campeão do mundo. Porque fez merda, filho. O Luiz Henrique fez merda indo pra Rússia. Porque se ele quisesse, ele estaria jogando na Premier League. Porque ele teve proposta. Falei, tô leve. O Estevão tem mais chance do que o Luiz Henrique. Pra mim, o Luiz Henrique jogou mais na seleção brasileira, nas oportunidades que tiveram. Muito mais na seleção brasileira, jogou muito mais no ano passado. Mas, enfim, aí é discussão pra dar e vender. Mas, pra mim, é uma boa aposta do Estevão. Ok, gente. Encerramos. Obrigado aí a todo mundo que ficou assistindo, né, que assistiu até o final. Cumprimentar aqui meu amigo Ravel Araújo, meu amigo Vinícius, meu amigo Matheus. E é isso, até a próxima. Estamos voltando, né? De novo aqui depois de um tempinho. Mas eu acho que agora nós devemos voltar a camisa do Neymar aí, ó. O Ney, não tem jeito. Nós vamos voltar a publicar conteúdos de forma mais constante, tá? Então é isso, muito obrigado. E quem sabe a gente não faz um episódio falando um pouco sobre a atuação da seleção brasileira, né? Esses jogos aí. Então é isso, gente. Valeu, obrigado Vinícius, mais uma vez. E é isso, valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu pelo convite. Tamo junto sempre.